Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Bem-Estar. O assunto de hoje é infertilidade. Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas sofrem com algum problema de infertilidade. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter o Dr. Flávio Yoshinaga. Ele que é médico formado pela Santa Casa de São Paulo, realizou residência em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo, se especializou em medicina reprodutiva e hoje ele trabalha como médico coordenador da FertiClean. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio Yoshinaga. Olá, tudo bem? Eu queria agradecer o convite O prazer é nosso. o privilégio de participar desse programa que tem ajudado muita gente aí, até aqui no Brasil, né? Em Londres e no Brasil. E para mim é um imenso prazer poder responder algumas questões da nossa área de atuação aqui. Dr. Flávio, conta para nós, o que é infertilidade? Bom, infertilidade na verdade, é um conceito, né, aplicado a casais que tentam engravidar, né, tendo relações frequentes, né, em torno de 3 relações por semana, sem método contraceptivo, claro, e durante o período de um ano. Aí, dessa forma, se caracteriza a infertilidade mesmo. Entendi. Então, a infertilidade só é diagnosticada após um ano, quando o casal não conseguiu engravidar. Isso, esse é um conceito, né? Então, é uma definição da infertilidade, né? Então, ele é devido a um tempo, né, específico de um ano, e tem que realmente constar que o casal tem relações frequentes, né? Senão não se enquadra nesse conceito. Certo. E quais são as possíveis causas de infertilidade? As causas de infertilidade, a gente basicamente divide em duas, né? As causas femininas e as masculinas, né? Dentre as masculinas, envolve alterações no sêmen. Então, a gente analisa o sêmen masculino de acordo com 3 características básicas, né? A motilidade, né? Que é a movimentação do espermatozoide, a quantidade, né? A concentração, o número deles, né? E a morfologia, a forma. Então, tudo que vem a impactar nessa qualidade, né, do sêmen, ele realmente é uma das causas masculinas. Então, a gente podia citar, por exemplo, algumas doenças metabólicas, né, diabetes, tireoidopatias, por exemplo. A obesidade também impacta, né, nessas causas, né? E também exposição à radiação, a produtos químicos, também uso de drogas, estilo de vida ruim, né? Alcoolismo, tabagismo, Sedentarismo também? sedentarismo, sim, com certeza. E também há causas infecciosas, né? Às vezes a cachumba, ela é complicada, pode surtir algum efeito na qualidade do sêmen, né? Então, de uma certa forma, essas são as causas dos fatores masculinos, né? E entre os fatores femininos, claro, a gente sempre alguma coisa relacionada ao ciclo ovulatório, alguma coisa que dificulte o ciclo fisiológico da mulher de ovulação, né? Então, alterações hormonais, em caso, por exemplo, até diabetes, doenças da tireoide também são muito frequentes, e também alguma causa que prejudique, por exemplo, as tubas uterinas, né? Então, nesse caso, encontra a endometriose, que aí é um amplo assunto, né? Bem discutido, né? E doenças infecciosas, DSTs, por exemplo, né? As doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a clamídia, que é uma doença silenciosa que pode comprometer realmente a função das tubas, né? E também situações de malformativas, alguma malformação do aparelho reprodutor, miomas até também, inclusive. E da mesma forma como prejudica no homem, também a estilos de vida ruim, né? O sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, as condições de obesidade, né? Então também impacta bastante como causa de infertilidade.
A gente também cita, no caso, as disfunções eréteis no homem, alguma dispareunia na mulher, que também pode estar relacionado aí a essa dificuldade, né, de gravidez. Isso, a dispareunia é a dor no ato da relação sexual, isso é bom a gente frisar aqui, né? Agora, doutor Flávio, existem causas de infertilidade primária e secundária. Você poderia explicar quais são as primárias e as secundárias? A infertilidade primária é quando o casal não tem nenhum filho, né? Não foi concebido nenhum filho. Então, é um casal que não tem filhos. Então, é essa dificuldade frente a uma situação onde não tem filhos. Já a infertilidade secundária, já é quando você já tem um filho, né? É bom frisar que esse diagnóstico ele é do casal, né? Então, se porventura um dos cônjuges eles separarem, por exemplo, aí já não existe mais, é só frente àquele casal. Então, é um casal que já tem um filho, um ou mais filhos, né? E que não conseguem mais engravidar. Agora, qual é a idade que a mulher começa a se preocupar quando não consegue engravidar de uma maneira natural? Isso daí é um assunto bem polêmico, tudo, mas eu acho que em torno de 35 anos é quando a mulher realmente precisa já dar uma atenção, né? Então, assim, até os 35, os 35, na verdade, né, seria essa a resposta da pergunta, né? E como a infertilidade é diagnosticada, Flávio? Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Eu É um assunto bem legal, porque, assim, para começar o diagnóstico, é muito importante que você faça uma anamnese, né? Um questionário, uma entrevista bem caprichadinha, porque dessa forma você evita pedir muito exame, que na nossa área é bem, é bem importante, né? Então, assim, eu acho que começando com uma boa anamnese, né? Então, questionar sobre tratamentos anteriores, né? Primeiro, o tempo que eles estão tentando, né? Se já foram submetidos a algum tipo de tratamento em reprodução, né? Se já teve alguma experiência com isso. E tirar uma história sobre os antecedentes pessoais, né? Então, se ela tem alguma doença crônica, metabólica, né? Diabetes, pressão alta, doenças da tireoide, se já foi feita alguma cirurgia prévia, principalmente abdominal, né? Ou no homem, alguma coisa testicular, veio a história dela menstrual, quando começou, se ela tinha algum problema menstrual, dismenorreia, que é a dor na menstruação, por exemplo, né? Irregularidade menstrual, se ela já fez uso de métodos contraceptivos anteriores, hormonais, por exemplo, DIU, implantes hormonais, alguma coisa assim, se já ficou grávida, né? E se tem os hábitos de vida, se tem uma vida muito estressante, e tem hábito de ingerir bebidas alcoólicas, drogas, se já teve algum uso de drogas, os antecedentes familiares são importantes também, se teve algum histórico de infertilidade também na família, né? Então, é bem importante uma boa história. Aham. E assim, como tão importante quanto o exame físico, né? A gente tem que examinar, pôr a mão na paciente, ver direitinho, e aí sim a gente entrar na parte dos exames complementares, né? E aí é um universo enorme. E quais seriam os exames de investigação que você solicita para o casal? Olha, os exames básicos em reprodução, né? Eles ficariam entre os exames pré-concepcionais são aqueles exames de pré-gravidez, né? Que são as sorologias, os hormônios, as vitaminas. Então, são exames que a gente pede habitualmente, né? Tipagem sanguínea para casais que querem engravidar. E mais especificamente da parte da reprodução, né? No homem é importante um espermograma, né? Que vai me dar uma ideia de como é que é a qualidade do sêmen marinho e a cultura dele, para ver se realmente não tem alguma bactéria, alguma infecção que esteja prejudicando. Já na mulher, né? O importante é a gente ter um exame que a gente chama de histerosalpingografia, que é um exame de raio-x, né? E ele vai me dar uma ideia
da trompa, da permeabilidade da trompa, da qualidade da trompa, da cavidade uterina, né? Porque é um exame contrastado, onde a gente tem toda a parte interna do útero e das trompas, né? E também na mulher a gente pede ultrassom transvaginal, né? A gente pede, às vezes, dependendo da situação, uma esteroscopia, que é uma análise visual da cavidade do útero, né? Agora, doutor Flávio, é muito importante a gente frisar aqui que alguns desses exames, principalmente o espermograma, é um exame que pode dar falso negativo, porque ele depende muito de onde ele é colhido, o tempo que ele vai ser avaliado, porque senão isso tudo pode influenciar no resultado que o paciente vai obter, não é verdade? Sim, você tem razão. A gente tem que tomar cuidado com a interpretação, principalmente do espermograma, porque isso é uma prática nossa mesmo, que nós temos nos deparado com muitas alterações, que de repente você faz uma nova coleta, ela vem diferente. Então, realmente, esse dado é importante. Então, o preparo, o local que você vai escolher para fazer o exame, né? Então, isso tudo impacta bastante nesse resultado. Mesmo sabendo que o homem, né, ele renova o estoque dele. Então, assim, dependendo da situação que ele está vivenciando, algum momento estressante, ou uma alimentação, alguma coisa, impacta também no resultado do espermograma. Então, quando a gente vai analisar, tem que tomar cuidado com esses detalhes mesmo. Sim, e até mesmo no o tempo de chegar a coleta do material até o laboratório também pode ser decisivo para o bioquímico que está avaliando ali poder dar um resultado fidedigno àquele exame, não é mesmo? Sim, então, até mesmo isso aí, esse detalhe, porque como a gente tem o parâmetro de análise que a gente chama de motilidade, né, você respeitar os critérios de tempo da coleta, da análise, é muito importante, com certeza. Inclusive, assim, até mesmo o profissional que vai fazer a análise, né? Então, existe uma padronização de análise que ela vem se modificando com o tempo. Então, o profissional realmente tem que estar bem capacitado, habilitado para fazer essa análise, né? Muito bem. Agora, o tratamento da infertilidade vai depender da causa identificada com os exames de investigação que foi solicitado. Diz para nós o que há atualmente disponível no tratamento da infertilidade. Bom, isso é bem correto. A gente tem que fazer uma boa anamnese, uma boa investigação, uma boa análise de exames para poder indicar realmente qual é o mais adequado para o casal, né? Então, em reprodução, a gente tem dividido os tratamentos em dois grupos, tá? Um grupo que a gente chama de alta complexidade e de tratamentos de baixa complexidade, né? No grupo da baixa complexidade, se encontra o coito programado, né, aquela relação programada, e a inseminação artificial intrauterina, né? O coito programado, né, que é um dos tratamentos, basicamente a gente faz um controle, né, de estimar quando que é o período em que a mulher vai estar ovulando, efetivamente ovulando, e nesse dia realmente a gente orienta a relação que é feita em casa, no domicílio. Então, a gente chama esse acompanhamento de coito programado, né? Já a inseminação intrauterina, ela é feita no consultório. Então, da mesma forma, é feito um controle ovulatório, né? Esse controle pode ou não associar medicamentos para ajudar na ovulação, né? E quando a gente estimar o período que a mulher vai estar ovulando, nesse mesmo dia a gente pede para o marido, né, comparecer um pouquinho antes para fazer a coleta do sêmen. Esse sêmen é processado, né, capacitado, a gente faz uma capacitação do sêmen, onde é feita uma melhora nas condições para engravidar. E após feito esse processamento, a gente usa um catéter que a gente insemina, a gente injeta o sêmen preparado já dentro do útero da mulher, que também estaria no período ovulatório, né? Então, isso seria a inseminação artificial intrauterina. Bom, nos tratamentos, né, que a gente tem de alta complexidade, aí nele se encontra a fertilização in vitro, né, que é o antigo bebê de proveta, né?
E as variáveis dele, né, tem a FIV clássica, que é a fertilização clássica, e tem o que a gente chama de ICSI, que já seria uma injeção do espermatozoide diretamente dentro do óvulo da mulher, né? Bom, fora esses, a gente ainda tem a doação de gametas, né, tanto de óvulos quanto de espermatozoide. Nós temos a cessão temporária de útero, que antigamente era conhecida como barriga de aluguel, né? Hoje a gente chama de cessão temporária de útero. Nós temos também o congelamento de gametas, né? Tanto o congelamento de sêmen, né, de espermatozoide, quanto o congelamento de óvulos, e também temos o congelamento de embriões. Também, agora, realmente bem menos frequente, a gente tem um outro tratamento que ele não é muito divulgado, porque até mesmo ele não é muito realizado, que a gente chama de GIFT, que é a transferência intratubária, né, de espermatozoide e óvulos. Então, acho que basicamente são esses os tratamentos que a gente realiza na prática médica de reprodução humana. E quais seriam as complicações da fertilização in vitro e da inseminação? Complicações? Bom, uma das complicações seria a gravidez múltipla, né, a multiparidade, que aí assim, são os casos dos gemelares, trigemelares, que realmente entra como complicação. A gente nunca objetiva um tratamento que apresenta mais risco, né? Mas infelizmente, ou para alguns casais, felizmente, acabam nos surpreendendo com gêmeos, trigêmeos, né? Mas a gente considera como uma complicação, né? Fora essas, a gente tem também as complicações inerentes ao tratamento, né? Por exemplo, na fertilização, como existe uma das etapas do tratamento é a coleta de óvulos, né? Então, tem aqueles riscos que acompanham o procedimento, né? Como é uma punção guiada por ultrassom por via vaginal, a gente tem algumas complicações que, graças a Deus, são muito raras, né? São sangramentos, alguma coisa nesse sentido, né? Referente à punção. Também, como a gente usa hormônios, né, medicamentos hormonais, e a aceitação, né, a resposta da paciente ela é individual, então cada uma realmente tem um tipo de resposta. A gente tem aquelas complicações que são a síndrome do hiperestímulo ovariano, né, onde os níveis hormonais realmente começam a ficar muito elevados, e isso coloca um pouquinho em risco a mulher, né? Mas, assim, hoje em dia a gente tem protocolos específicos para que isso não ocorra, né? Mas eu citaria como uma das complicações também. E a outra complicação realmente acaba sendo quando o tratamento ele acaba se arrastando muito, né? Ficando muito tempo na clínica, que aí realmente entra estresse, depressão, sem contar realmente na parte financeira que esses tratamentos eles não são de baixo custo, né? Uhum. Muito bem. Doutor Flávio, agora eu vou chamar os nossos comerciais e a gente já volta. Estamos de volta no nosso programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Flávio Yoshinaga, ele que é médico ginecologista e obstetra com especialização em reprodução assistida. Dr. Flávio, fala para nós. Eu sei que esse tipo de tratamento envolve muito o emocional das pacientes. No seu consultório, eu acredito que você deva ter uma equipe multidisciplinar. Conta para nós como é feita essa abordagem. Esse lado é um lado realmente que a gente, além de nos preocuparmos bastante, né, é uma coisa realmente de contato, porque de rotina a gente não tem exigido ou aconselhado, a não ser que realmente exista algum critério para isso, né?
o apoio dos psicólogos e tudo. Mas, assim, quando realmente o tratamento ele vai se estendendo, né, conforme vai ficando mais complexo e tudo, a gente realmente vai sentindo do casal, porque o que a gente trabalha é para alegria, para felicidade, para ajudar mesmo, né? Não para complicar. Mas, então, quando a gente começa a perceber algum tipo de situação referente à parte emocional, aí realmente a gente orienta, nós temos na equipe realmente psicólogos, eles são muito bons, são especializados nesses tipos de casais, né, de pacientes. Então, a gente realmente aborda, às vezes até dá uma pausa no tratamento, ou até mesmo em casos mais extremos, nós suspendemos, né? Porque o interessante é o bem-estar físico e mental também do casal. Sim, com certeza. Até porque esse tipo de tratamento demanda muito, né, a cobrança interna da mulher, né, quando ela está passando por todo esse processo da medicação, que muitas das vezes a medicação é injetável, então é um pouquinho de sofrimento quase que diário. Tem que envolver também o parceiro, né, na hora da aplicação. Tem muita mulher que tem medo de agulha. Também tem muito homem que tem medo de agulha, mas juntos o casal tem que superar o medo e saber que aquilo é em prol de algo maior que eles estão buscando. Sim, realmente a gente sabe que o tratamento ele é um tratamento muito que exige muito da saúde mental, né? E da dedicação, claro. É uma situação que o casal, tanto o homem quanto a mulher, claro que a mulher ela realmente é a mais envolvida, tanto nos medicamentos e tudo, mas aí o homem serve como o apoio, que dá força, que ajuda, que fica junto, né? Porque senão, sozinho é muito difícil mesmo. É. Mas existe caso onde a mulher quer fazer, o tratamento independente, não existe? Tem os tratamentos independentes. Esses sim necessitam de um acompanhamento psicológico próximo, né? Uhum. E realmente do apoio aí, no caso, no contexto, como não vai ter o cônjuge, né, o marido, mas dos familiares, né? Certo. Então, amigos e familiares, amigos também, né? Então, nesse caso, a abordagem é diferente, né? Como vai ser uma reprodução independente, então é importante ter o papel do marido, não que seja igual, mas que sirva como se fosse, né, dos familiares. Sim, que a pessoa terá uma rede de apoio ali, né? Durante todo o tratamento, durante toda a gestação e até mesmo depois do parto. Precisa até mesmo para ela se sentir segura e para a gente também, né? Porque muitas vezes um tratamento às vezes não complica, mas e se complicar? Então, essa rede de apoio vai servir exatamente para isso, né? A gente sabe que tem Aham. tratamentos e início de gravidez e gravidez, gestações, inclusive, que elas dão trabalho, né? Que ela realmente não pode fazer o básico, né? Que seria a comida, fazer algumas coisas simples, né? Ela tem que ficar realmente em repouso, às vezes repouso absoluto. Então, essa rede de apoio é muito importante. Sim, é essencial. Agora, Flávio, diz para nós, atualmente a gente escuta muito nas mídias sociais, cada vez mais celebridades optando pelo congelamento dos óvulos. Quando é indicado e como é realizado na sua clínica? A busca pelo congelamento de gametas, que seriam os óvulos e espermatozoides e embriões, ele vem sendo cada dia mais procurado, realmente. A gente aumentou muito o número de casos, né? E assim, basicamente, o congelamento, ele é feito em casos, por exemplo, de uma impossibilidade de gravidez no momento, ou às vezes a paciente não tem um companheiro e sonha em ser mãe, e a idade vai chegando, né? Então, são casos onde a gente chama de criopreservação da fertilidade, né? Então, a gente, como se fosse um stop no relógio biológico, né? Isso garante que ela tenha uma chance de gravidez futura, pensando tanto na quantidade, né, do gameta, quanto na qualidade, que a gente sabe que na mulher, os óvulos, conforme vai se passando a idade,
eles vão tendo um prejuízo tanto na quantidade quanto na qualidade, né? Então, às vezes, seria uma opção interessante. Verdade. E também é importante os casos oncológicos, né? Por exemplo, algum câncer que tenha que fazer algum tratamento adjuvante ou neoadjuvante ou pós, né, cirurgia. A gente tem muitos casos de câncer de mama, então a gente consegue preservar eles antes, né, que é já feito um congelamento em situações de urgência, né? Inclusive a gente tem casos bonitos até de gravidez realmente pós-tratamento oncológico, né? Acabei de concluir um parto de uma paciente nessa situação, né? E é muito gratificante, né? Então, sim, o congelamento veio para ajudar mesmo. E tem ajudado. Aqui na Inglaterra, no Sistema Nacional de Saúde, o NHS, isso é fornecido. Então, pacientes, principalmente mulheres jovens que vão se submeter a tratamento de câncer, elas são oferecidas a terem congelamento dos óvulos para que depois do tratamento do câncer, elas consigam ter a gravidez. No Brasil, isso é fornecido pelo governo ou é só em rede privada? Olha, a gente aqui, ele é fornecido em alguns centros muito específicos, mas infelizmente eu acredito que o acesso a esses serviços não seja muito fácil, né? Sim. Eu tenho dado, acredito eu, mas O custo a gente sabe que é um custo elevado, não é, doutor Flávio? o custo é elevado. A gente tenta realmente ver, mas no geral realmente é um custo bem considerado frente à realidade econômica aqui do Brasil, né? Então, como seria? Seria mais ou menos a mulher faria as medicações para estimular os óvulos como se ela estivesse preparando para fazer uma fertilização. Porém, aqueles óvulos são captados e são congelados. Explica para quem está nos assistindo como que funcionaria a captação para o congelamento. Bom, para fazer o congelamento dos óvulos em questão, ele é igual a primeira etapa, né, da fertilização é exatamente a mesma, né? Então é feita uma avaliação prévia, né? A gente tem que ter os exames básicos para a gente poder ter confiança no material que vai ser guardado, tanto do ponto de vista infeccioso, né? Então, a gente tem algumas exigências, até que a Anvisa, que fiscaliza, que coloca esses exames em obrigatoriedade, né? Bom, a partir dessa liberação, tá tudo ok, a gente passa para a estimulação ovariana, né? Que ela é feita por medicamentos hormonais, né? Eles são, a maioria são injetáveis mesmo. Provavelmente ela vai ter dias de injeções em torno aí de 10 a 11 dias de medicações injetáveis. Elas são injetáveis por via subcutânea, né? Então é aquela agulhinha menor de insulina, né? E as aplicações são diárias, né? Às vezes, alguns dias ela vai ter mais de uma aplicação de medicamentos, né? E em torno aí do 13º, 14º dia do ciclo menstrual, né? Considerando que o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia do sangramento, né? Então, lá para o 13º, 14º, é feita a retirada, a aspiração, a coleta dos óvulos, né? E como eu havia comentado, ela é feita por uma punção, né, via vaginal, mas a paciente ela tem uma anestesia, ela não fica acordada, ela não sente dor, né, no momento da coleta. E ela é uma coleta feita por via vaginal. É um ultrassom transvaginal acoplado de uma agulha que a gente vai aspirar os folículos ovarianos. Então, é feita a retirada dos óvulos. E aí, sim, esses óvulos são entregues para a embriologista e ela vai fazer a parte da vitrificação, né, do congelamento. Geralmente, depois dessa etapa, a gente tem uma reavaliação, né? Então, 2, 3, 4 dias após o procedimento, a paciente retorna para a gente conferir que está tudo bem, está em segurança. Certo. E aí, quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Existe alguma perca da qualidade desses óvulos? Como isso funciona? A técnica do congelamento, né, a vitrificação, ela vem evoluindo muito. Então, a gente não tem hoje prejuízo. Claro que tem a particularidade do contexto do descongelamento, mas basicamente a gente não tem prejuízo quando a gente vai querer utilizar, né?
Sobre o tempo, né, do congelamento, hoje a gente sabe que eles são viáveis aí há mais de 10 anos, então o critério de tempo acaba não sendo... porque assim, se uma paciente, pensando na idade, né, se uma paciente vai congelar óvulos com 35 e a gente vai utilizar eles até 50 anos, seriam 15 anos, né, de tempo de congelamento. Nesse tempo em si, ele ainda é viável. Uhum. E esse tempo é o mesmo para o espermatozoide quando congelado? Então, para o espermatozoide, como a quantidade, né, é muito superior, aí já é até mais tempo ainda, né? Porque o congelamento é bem diferente. O óvulo a unidade é importante, né? Já o sêmen, como a amostra já é mais abundante, aí já é até mais... é menos importante o tempo. Então, doutor Flávio, eu gostaria que você falasse aqui agora quais são as suas dicas para as mulheres que estão tentando engravidar. Bom, aí as dicas realmente são em relação aos hábitos de vida, né? E realmente o seu programa ajuda bastante aí as mulheres, né? Então, se manter saudável, né? Fazer os check-ups periódicos, então, os exames de rotina, né? Tanto a mulher quanto o homem que às vezes acaba deixando isso mais de lado, mas é igualmente importante, né? Cuidar da glicemia, do colesterol, os hábitos de bebida, tabagismo, né? Uma coisa bem difícil que é o estresse, né? Não tem como controlar isso, né? Mas seria interessante. Eu acho que a gente se programar bem, né? Caso a gente for postergar demais a gravidez, realmente eu acho que a gente tem que recorrer aos métodos de congelamento mesmo, porque a gente sabe que o fator idade, ele é um fator realmente importante assim, nessas chances, né? Quanto mais o tempo vai passando, os casais vão ficando inférteis, né? Então, eu acho que isso também é um recado importante, que às vezes a gente acaba não se atentando, né? Sim, mas é muito bom saber que existe uma outra possibilidade, né? Hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas priorizam primeiro a vida profissional para depois instituir família. E é muito bom saber que a medicina evolui e continue evoluindo para dar essa opção, né? E hoje em dia a gente vê que cada vez mais as mulheres têm engravidado com idades mais avançadas. Eu me lembro quando eu era muito pequena que falava a partir de 40 anos você não pode mais engravidar. Hoje em dia a gente sabe que não é verdade, né? Então, cada vez mais a gente tem visto celebridades engravidando, até mesmo a Cláudia Raia, que é muito conhecida no Brasil, ela acabou de ter um bebê. E isso é muito bom, porque assim, as celebridades estimulam e veiculam, né? A grande nível, elas atingem muito mais pessoas para poder ter esse sonho de se tornar mãe como algo que pode ser concretizado independente da sua idade. Claro que tem que ter a avaliação médica, cada caso é um caso, como o Dr. Flávio falou no início, cada tratamento de fertilização é de acordo com o que o casal tem ali, de acordo com os resultados que foi apresentado durante a avaliação. Eu acho que a medicina reprodutiva vem muito a acrescentar e para mim é uma felicidade muito grande trabalhar com isso, que exatamente atuando nessa situação de ajudar os casais a ter um sonho, porque hoje em dia um filho a concretização de um sonho, né? De muita gente. Foi muito bom a sua participação no programa. Tenho certeza que muita gente vai ter muito mais dúvidas e eu já gostaria de te convidar para um próximo programa. Claro, fico à disposição. Que eu puder ajudar, estaremos aí. Dr. Flávio, muito obrigada. Eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer ter você aqui no programa Saúde e Bem-Estar.